Ok, amigo, Shabbat Shalom. Tivemos um problema aqui com o nosso link, né? Ele foi cortado aqui, um problema de sonoplastia. Então, esse estudo vai ser em duas partes, né? Então, voltamos aqui. Deixa eu compartilhar a tela. É uma pena ter acontecido isso, mas estamos aqui, né? Eu só vou fazer um pequeno comentário aqui sobre algo, o que está acontecendo exatamente hoje, né? O que eu falo, a importância de você conhecer o início do livro é porque no início do livro, no livro vamos chamar Bíblia, né, está revelado toda a história do povo de Israel, das nações, da restauração da casa de Israel, da idolatria da casa de Israel, está toda declarada no início do livro. Se você entra em algum lugar e alguém fala não leia o Velho Testamento, comece a ler de João para frente, eu te aconselho você sair desse lugar. Porque eles não querem que você conheça o início, porque se você conhecer o início, você sabe qual vai ser o final. Olha o que Isaías 46, 9 e 10 ele fala. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou o Eterno e não há nenhum outro. Eu sou o Eterno e não há nenhum como eu. Já derruba a possibilidade de uma trindade. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Olha, se você pegar a história da família do Eterno, a história da família de Abraão, e você analisar a analogia deles, a etimologia, o nome dos lugares, o significado dos nomes dos filhos de Jacó, tudo isso tem uma história, tem um enredo. E infelizmente a igreja, não sei porquê, segue exatamente esse mesmo enredo. Mesmo não querendo, eles estão fazendo as mesmas coisas que Israel fez. Me perdoa, porque eu estou saindo de um resfriado. Essa escada de Jacó aqui, que é mostrado de uma forma, vamos dizer, decorativa, né? Uma escada subindo aos céus, etc e tal. Lembra-se que o Eterno é muito mais perto do que nós, e ele fala numa linguagem que nós necessitamos entender. Ele fala numa linguagem simples, o mais simples possível para nós não cometermos erro. Veja bem, eu vou mostrar um negócio aqui, ó, tá vendo? É sempre interpretado com essa escada. Eu vou mostrar algo aqui para vocês. Chama-se, o nome que se dá a esse objeto chama-se zigarut. Ah, tá vendo aqui? Essa construção era algo muito comum na terra dos caldeus, na terra de Ur, aonde se construía esse objeto como se fosse uma plataforma, um local aonde se comunicaria com os deuses das nações. Exemplo, você subiria nesse lugar e aqui seria um templo, não é uma pirâmide, no caso do Egito, que o Egito usa as pirâmides como se fosse um túmulo. Isso aqui é um local de contato, tá? Ou seja, vocês lembram da Torre de Babel? A Torre de Babel nada mais era que uns zigaruts, de acordo com os arqueólogos. Veja que as tropas americanas, nesse lugar aqui, se eu não me engano, acho que no Iraque ou no Afeganistão, onde tem uns zigaruts lá. Esse aqui é uma representação da Torre de Babel, não lembro que país que é essa construção, é onde as pessoas subiam para fazer um contato, ou seja, quanto mais elevado tivesse, mais perto dos céus, era assim que era a posição, a ideia que eles tiveram sobre a Torre de Babel, era de alcançar os céus. E esses zigarutes serviam desse propósito. Então, dá-se entender que o que o Jacó viu, essa escada de Jacó, não seria uma escadinha como a gente vê representada dessa forma, mas sim um zigarute. Ou seja, ele entendeu que ali era a habitação do Eterno, não que o Eterno precise de um lugar físico, mas a Shekinah, a presença do Eterno. Um local, um ponto de referência para nós humanos é necessário. Então, nessa investigação dessa paraxá, eu aprendi que era comum os zigarutes, existem várias estruturas similares, né, que eram construídas, né? Dizem que talvez o jardim suspenso da Babilônia estava instalado num zigarute. Então eu vou só queria mencionar isso aqui para que
porque é necessário entender essas coisas, porque isso era comum, Jacó andando por aquela terra e ele vendo essas coisas. Então, tudo bem. E achar, eu vou passar a palavra para você, continuando aqui em Gênesis 28. E, bom, é isso aí. Passo o microfone para você. Obrigado. Ok, Bill, bem interessante aí a sua comparação e realmente tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui nesse estudo de hoje. Então, no estudo que ficou para trás, que se cortou, perdeu a conexão, nós paramos no versículo 29, 28 que diga, e aqui no versículo 29, se você puder puxar mais para cima, isso, já estou no capítulo 29, já no verso 9, isso, diz o seguinte: falavam-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai. Ficou preto, agora não dá para enxergar. Assim tá bom. E falavam-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Então aqui também muitas pessoas lá confundem, né, que aqui a mulher tem que ser pastora da igreja, tem que ser pastora. Aqui não está falando de pastorear uma congregação. No sentido aqui é outra coisa. Disse que a Raquel ela veio com um rebanho do seu pai. E Raquel, que mais adiante foi a esposa de Jacó, a mãe de José e de Benjamim. Então nós tenhamos em conta isso, por quê? Porque Raquel vem com as ovelhas de José. E nós já vimos na gravação anterior que o nome Yosef, José, significa acrescentar. Então, Raquel vem com as ovelhas de José acrescentar, filha de Labão, branco. Ou seja, o rebanho era de um homem branco. Por quê? Porque os nomes, eles tinham, naquela época, tinham muito a ver, às vezes, com as características físicas das pessoas. Por isso que Esaú se chamava meio avermelhado, meio cor de barro, aqueles barro vermelho. Então, disse o versículo 10, dizendo: tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Então, Jacó ele removeu a pedra, né, daí, porque daí saiu água para alimentar as ovelhas do homem branco, que trazia Raquel. Então, segue dizendo no versículo 11, feito isso, Jacó beijou a Raquel e erguendo a voz, disse aqui o texto que Jacó, ele chorou. Então, quem é que Jacó estaria vendo aí profeticamente nesse momento para passar assim por alto as leis de recato, ou seja, entre um homem e uma mulher, e ele chega ao ponto de beijar Raquel? Porque aparentemente Jacó está transgredindo essas leis que não poderia se fazer isso. Então, Jacó, se havia profetizado sobre Jacó que sua descendência seria incontável. Então, ele vê Raquel, filha de um homem branco, e dá de beber às ovelhas desse homem. Então, segue dizendo aqui, no versículo de número 12, diz o seguinte: então contou Jacó a Raquel que ela era parente de seu pai, pois era filha de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo pedaço de um mês, permaneceu com ele. Se quiser subir mais o texto, Bill, eu agradeço. Ok. Então, disse aqui que Esaú dizendo que Jacó era a carne dele, e etc. Porém, disse o versículo 15: disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha,
e Raquel a mais moça. Lia tinha olhos baços, né, como está ali, olhos baços, porém Raquel era formosa e de porte e de semblante. Então, aqui se menciona aqui no versículo 17, dizendo que Lia, ela tinha olhos baixos, né? Em outras traduções diz que ela tinha olhos delicados. Existem várias interpretações e comentários acerca do que significa a palavra baços ou delicados, em outras traduções. Ou seja, o significado em hebraico para essa palavra tem a ver com olhos assim débeis, olhos frágeis, né? Então, isso deriva em quê? O que é que se deriva um olho frágil, um olho débil? Se deriva em lágrimas, se deriva em sofrimento. E alguns comentaristas dizem que porque enquanto elas eram duas irmãs, então elas sabiam que tinham dois filhos, né? Elas sabiam que a mãe dela tinha dois filhos, ou seja, Esaú e Jacó. E que elas estavam destinadas a se casar com seus respectivos primos, né? Ou seja, a Léa tocava quem? Tocava Esaú. Então isso explica o seu lamento, né? Porque diz que seu óleo delicado, porém, isso quem dá essa explicação não é a Torá. Quem dá essa explicação de que ela está com esses olhos assim porque ela pensava que iria casar com Esaú é a tradição rabínica, é o Talmud que explica isso, dizendo que por isso que se menciona que ela tinha olhos assim, né? Porém a escritura não diz nada a respeito. Então diz o versículo 18, dizendo que Jacó ele amou Raquel e disse que ele ia servir ela, e eu te servirei por 7 anos, por Raquel, a tua filha menor. Ou seja, com respeito a isso também os comentaristas, né, dizem que o plano do Eterno para Jacó era Léa. E que por isso ela deu muitos filhos a Jacó. Então, porém, quem Jacó escolheu foi quem? Foi Raquel. Por quê? Porque nessa cultura se acostumava que quando alguém queria se casar com uma mulher, tinha que dar um dote, né, um dinheiro assim, antecipado ao pai, para que em algum momento se decidisse se divorciar dela, então o pai ele teria como manter a sua filha por esta sua vida. Então isso aqui nós aprendemos outra coisa, que nós já estudamos anteriormente, há um tempo atrás, eu e o Bill, sobre esse tema, que não existe namoro na Bíblia, não existe noivado na Bíblia. Isso é um conceito romano, um conceito grego-romano. Na Bíblia existe compromisso com data e hora marcada. Não existe essa questão de test drive no conceito bíblico. É como se você vai comprar uma Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz não te dá um test drive. Na hora que você entra e senta no carro da Mercedes-Benz, você tem que pagar o carro. Não existe test drive. Então isso é a mesma cultura de Israel. Israel não existe namoro. Ele namora 6, 7 anos, de repente se enjoa da menina, você ficou gordo, você ficou gordo. Eu não quero mais você, aí você perdeu um dente. Eu não quero mais você. Isso não se dá na cultura hebreia. É tempo, hora e dia marcado. E outra, não é o pai da noiva que banca o casamento, é o pai do noivo, segundo a Bíblia. Então, neste caso aqui, Jacó ele chega e ele como que sem nada, somente com um bastão de pastor, né, como não tinha o dinheiro para comprar ela, para dar o dote, né, por ela, então ele trabalhou por 7 anos como uma forma de pagar, ou seja, como ele, sendo rico, se fez pobre para adquirir uma esposa do seu povo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente, como chegarmos no livro de Osés, que o Eterno vai justamente comparar a idolatria de Efraim e vai ilustrar o que fez o pai de Efraim, no caso Jacó, como adotou, que sendo rico se fez próprio, porque Efraim com toda a sua prosperidade foi o quê? Foi fazer o quê? Foi sacrificar ídolos, foi levado ao vento da doutrina. Então tudo isso nós vamos saber quando a gente chegar no livro de Osés. Então isso aqui no verso 20 não, no verso, onde foi que eu parei? No verso 19. Disse o seguinte: respondeu Labão, melhor é que não, é o verso 19, ok, até aí tá bom. Respondeu Labão, melhor que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Assim por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos, e este lhe apareceram como poucos dias, porém muito que amava. Disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu, está dizendo aqui que deu
uma festa, de um tipo de um banquete. Diz que à noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Ou seja, como que fizeram uma trampa para Jacó, uma armadilha para Jacó. Por quê? Porque a festa começava com um momento de intimidade. Ou seja, o casal entrava em uma cabana preparada enquanto os convidados estavam celebrando. Então, aí diz o verso 29, perdão, verso 24, e diz o verso 25, para servir de Lia, sua filha de Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel, porque pois me enganaste? Então, aqui também por quê? Porque tudo que existe esse ditado popular que realmente é verdade, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que Jacó havia feito com seu irmão Esaú, né, trouxe consequência na sua vida. Por quê? Porque Jacó também que foi enganado. Então, nisso o verso 26 e o verso 27 diz: decorria a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então, ou seja, disse aqui o versículo, o verso 27, que depois que cumpriu essa semana, então foi dada a ele essa mulher, por quê? Porque ele trabalhou com ele aí outros 7 anos, ou seja, segundo os comentaristas rabínicos, tudo que se passa com Jacó e com Labão, ou seja, tudo que aconteceu aqui nesse envolvimento aqui, nesse engano que sofreu Jacó, é um antecipo profético do que se passará com a descendência de Jacó entre as nações brancas. E na profecia de Oséias se revela o mistério entre as nações brancas. Por quê? Porque o profeta Oséias ele revela esse mistério de Labão. Por quê? Porque a maior parte da descendência de Jacó está onde? Está no Ocidente e estão nas nações ocidentais. Ou seja, e as nações ocidentais são o quê? São brancas. Atualmente a descendência de Jacó está fazendo transações com Labão, ou seja, estão como que se revelando a identidade, né, como é que eu posso dizer, dos acampamentos, né, da unidade do acampamento de Jacó. Por quê? Porque quando a descendência de Jacó se separa de Labão, então vão encontrar com quem? Com Esaú. E profeticamente falando, estamos vivendo esses tempos. Quando o Eterno comece a querer tirar a descendência de Jacó de seus tratos no Ocidente, então é quando virá o quê? O enfriamento de Esaú. Vai vir um tipo de um freio para Esaú, que nós já vimos no que falamos anteriormente. Quem é Esaú? Então, nisso aqui, o verso 28, dizendo: concordou Jacó e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, para servir Raquel, sua filha, lhe deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Vendo o Eterno que ele era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, porque, pois disse o Eterno, atendeu a minha aflição, por isto agora amará a meu marido. Então, segue dizendo o verso, onde foi que eu parei, viu? É que eu fico meio enrolado com lendo na tela, no verso 32. E o verso 33 diz: concebeu outra vez e deu à luz a um filho deu à luz a um filho e disse: soube o Eterno que era preterida, e me deu mais este, chamou ele de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque dei à luz a 3 filhos, por isso ele chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei ao Eterno, e por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. E aqui é interessante, quando se menciona aqui Rubens, Simeão, se menciona Levi, se menciona aqui Judá. Por quê? Porque os nomes dos filhos de Jacó estão aqui como que encerrando o plano e a história do povo de Israel. Ou seja, os primeiros 4 filhos de Jacó têm a ver com a etapa do povo de Israel no Egito.
Os seguintes três fazem o quê? Fazem menção à época do povo de Israel no deserto. E os seguintes quatro filhos, já com a possessão da terra prometida, e os últimos filhos de Jacó terminam com o quê? Com o estabelecimento do reino permanente e eterno. Ruben significa o eterno viu. Shimeon, ou Simeão, vem da palavra Shimá, vem do mesmo verbo Shimá, Israel. Shimon significa o eterno viu. Levi significa próximo. Judá significa louvor. Né? Dan significa o eterno julgou. Naphtali significa prevaleceu. Gad significa tropa. Aser, ou Asher, significa rico ou feliz. Isacar significa reto, ou eu não me lembro agora a outra parte do significado. Zebulon significa morada. José significa acrescentar. E Benjamim, filho da direita, ou filho da mão direita, como muitos dizem. Porém, quando os filhos de Israel estavam na aflição no Egito, o que aconteceu? O Eterno ouviu, Rubens, ouviu o que? A aflição do povo de Israel. E ouviu Simeão, ou seja, o clamor deles, ou seja, o Eterno viu, porque tudo na Escritura, a gente tem que entender uma coisa, que tudo na Escritura tem um propósito, nada na Escritura é por acaso, ninguém colocou o nome de filho na Escritura porque foi um acaso, tudo tem algo profético e tudo está ligado com o plano da redenção do Eterno. Então, quando os filhos de Israel estavam no Egito, ali naquele sofrimento, se menciona o nome de Ruben, por quê? Porque o Eterno viu a sua aflição e ouviu Shimeon, o clamor deles. Então, o Eterno libera o povo de Israel da escravidão de Israel, revelando que a eles, nas festas da Páscoa, na festa da Páscoa, a festa da Páscoa manifesta um cordeiro que era sacrificado, e com o sangue desse cordeiro eram pintados o quê? Os umbrais, né, das portas, ali para quê? Para tirar o povo da escravidão e tirar os primogênitos de Israel. E se a gente transladarmos aos tempos do Messias, quando o Messias disse assim, quanto eu tenho desejado comer a Páscoa com vocês. E ele mesmo, logo dando assim em sacrifício o próprio Messias pelo povo de Israel, então isso tem a ver com a unidade, com a aproximação. Então isso se traduz o nome de Levi como que o Eterno vê e o Eterno escuta a aflição do seu povo e se aproxima do seu povo para quê? Para tirar da escravidão. Então, uma vez em que o Eterno saca o povo de Israel do Egito, o Eterno abre o mar vermelho e o povo passa por ali a pés enxutos, né? Os carros de Faraó se fundem ali, se afundam nas águas. E quem faz o que é que se faz ver esse milagre do outro lado do mar? O que é que eles fazem? O que é que o povo de Israel, o que é que eles fizeram quando ele vê todo o exército de Faraó sendo destruído? Eles louvam o Eterno. Então, traduzindo, isso acontece com o nome de quem? De Judá. Então, depois disso, ficam aí no deserto, murmuram, e em consequência da murmuração, o Eterno julga e decreta que a próxima geração seria a que entraria na terra prometida. E o próximo filho é quem? É Dan. Dan significa o Eterno julga, ou o Eterno julgou. Então, esses anos no deserto, apesar de todas as provas, né, incluso de Amaleque, que trata de aniquilar o povo de Israel aí, se cumpre o nome do sexto filho de Jacó, que é Israel prevalece, ou seja, Naphtali. Então, uma vez que entram na terra prometida, eles lutam com diferentes exércitos, né, dos quais todos que eles lutam, eles vencem. Isso poderia ser equivalente ao sétimo filho de Jacó, chamado Gad, que significa tropa. Depois de Gad vem o quê? Aser, ou Asher, né, que significa rico ou feliz. Então isso tem a ver com o quê? Com a possessão da terra, e incluso poderíamos levar isso ao clímax da monarquia, na época do rei Salomão, onde foram enriquecidos, e nesta época, foi uma época assim, extraordinária para o povo de Israel. E o próximo filho de Jacó é quem? Isacar, que significa renta, ou reto, ou me esqueço o outro significado, que tem a ver com o quê? Com possessão. O nome de Isacar tem a ver justamente com a possessão da terra prometida. E logo nasce quem? Zebulon, que significa a morada na terra prometida. E por último, os dois últimos filhos de Jacó são José e Benjamim. E na época do reino, ou seja, aí o Eterno ele acrescenta
uma grande descendência, se manifesta o filho da mão direita, né, para que todas as multiplicações de José herde a terra e viva num reino permanente. Então, isso foi somente um desenho para mostrar um plano profético para fechar, porque se pensamos que o Eterno nos tem assim por digno de ser a geração que vamos ver assim a cumprir as profecias da Bíblia, da descendência de Jacó, que há de regressar à Terra Prometida. Então, quem é que tem que se levar o que é que se tem que acontecer em nosso meio para que nós sejamos parte dessa profecia? Então, nós temos que saber, nós devemos ter em consciência e ver que o cumprimento. Então, nós temos que entender que somos a semente de Abraão, porque nós só podemos entender essa profecia e ver essa profecia se cumprindo no dia que nós enxergarmos que nós somos da descendência de Abraão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, disse que se nós somos do Messias, certamente somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Porém, eu nunca tinha conhecido e a palavra descendência, nós já vimos, né, no estudo anterior, a palavra descendência, em hebraico e em grego, já vamos supor que o Novo Testamento esteja em grego, a palavra descendência aqui nos Gálatas 3:29, que Paulo cita, descendente, ou a palavra linhagem, como outras traduções traduzem, em grego a palavra esperma. Porém, eu nunca conheci, nunca vi um esperma espiritual. O esperma é algo físico, é algo biológico. Quando Abraão perguntou quem seria seu herdeiro ao Eterno, e o Eterno respondeu a Abraão, ou seja, Abraão disse, eu não tenho outra pessoa comigo, a não ser Eliezer, o meu servo. Porém, o Eterno disse a Abraão que da descendência dos nomes de Abraão, ou seja, do esperma de Abraão, viria um filho biológico de Abraão. Então, hoje, não existe essa questão de Israel espiritual, como você pega no cristianismo. Nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Ou a gente é Israel, ou a gente somos filho de Abraão biologicamente, ou nós não somos parte de Israel. Porque não existe, a promessa de Abraão é que da descendência, é que do esperma de Abraão, a descendência dele seria incontável. Seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar, ou seja, não se pode contar. Então, nós temos que ter essa certeza, porque se a gente pensar que a descendência de Abraão são somente esses 14 milhões de judeus que há no mundo, então essa profecia do Eterno não se cumpriu. Então, como é que nós podemos saber isso? No dia que nós entendemos as profecias bíblicas, entendemos que nós somos parte do mesmo povo, como o apóstolo Paulo disse. Se vocês são do Messias, certamente são esperma, são do ventre de Abraão e são herdeiros conforme a promessa, segundo a promessa. Ou seja, nós somos um filho biológico de Abraão. Então, realmente, hoje ninguém está assim, 100% seguro de ser descendente biológico de Abraão, com o DNA de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, estamos fora da promessa. Porém, Isaías 55, 56, disse que aos filhos dos estrangeiros que sigam o Eterno para servir o Eterno, que amem o nome do Eterno, para ser seu servo, para todos guardados no dia de repouso, para não profaná-lo, abrace o meu pacto, e disse que esses gentios serão o quê? O Eterno vai levar eles ao santo monte, e o Eterno vai recriar, vai colocar ele na casa de oração, vai receber seus holocaustos, vai receber seu sacrifício, serão aceitos sobre o altar do Eterno, porque o Eterno disse, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, do que se trata a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse? Começando pelo capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, se relata a história de uma família. O Eterno escolhe um homem chamado Abraão, ao qual promete a ele que dele sairia uma quantidade de povos e nações, e abençoa esse povo com promessa de de uma terra e uma descendência incontável, como as estrelas do céu. Então, essa descendência que está assim esparcida pelo mundo, e o remanescente que regressa à terra da promessa, né, vai habitar nessa terra que se chama hoje Israel. E virá e reinará com eles, com o Messias, a manifestação do Eterno, e reinará sobre as 12 tribos de Israel. Então as nações conhecerão que o Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único Eterno verdadeiro. E Apocalipse conclui, como é que termina o livro de Apocalipse? Inclusive nós estamos estudando um deles, Shabat. Apocalipse conclui com o quê? Com o tabernáculo do Eterno, com a nova Jerusalém, que desce do céu, que tem 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel.
E cada uma dessas portas, como eu falei, tem o nome das 12 tribos de Israel, ou seja, que cada um dos que vão entrar tem que entrar por uma das 12 portas de Israel. Então isso quer dizer que os que entrem na Nova Jerusalém têm que ser descendência de Abraão, ou deveriam se fazer parte de alguma maneira das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque cada porta é por uma tribo, é por um nome. Ou seja, uma porta forma se eu, por exemplo, se eu sou da tribo de Gad, de Neftali, eu tenho que entrar por a tribo de Neftali, eu tenho que entrar pela tribo de Judá, se minha descendência é por aí. Então, a Nova Jerusalém são como arenas, né? Descende de quê? De Abraão, que estão aí misturados entre as nações, né? Como o caso de Ruth, de Raabe, né? Que reconhece o único eterno e verdadeiro e querem ser parte do povo de Israel. Então isso é uma mensagem, né? Não é uma mensagem genética, por quê? Porque possa ser que a pessoa descenda biologicamente de Abraão e não entre no pacto. Porque o Messias disse que viriam muito do Ocidente e viriam muito do Oriente e se assentariam com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Disse, mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dente. Então isso não é uma mensagem de genética. Nós vimos que Jacó, foi prometido a Jacó que uma carral, que uma congregação de nações, dele vai reunir assim finalmente na terra de Israel. Isso nós temos que ter, temos que viver nos últimos tempos. Porém, mesmo a gente estando no estrangeiro, não temos, podemos pensar que não temos nada a ver com isso, né? Que isso aí se passa com não tem nada, nós não temos nada a ver com a descendência de Abraão. Porém, se nós abraçamos o dia de Shabat, se nós abraçamos o pacto da Torá, também nós seremos parte do povo de Israel. Por quê? Porque a lei de Moisés é uma constituição nacional para o povo de Israel. Então a Bíblia, ela é a proclamação da promessa dada a Abraão de que sua descendência abençoaria todas as nações e levaria a revelação do Criador dos céus e da terra a todo mundo, de qualquer pessoa no mundo que queiram ser parte dessa revelação, está convidada e é bem-vinda. E por último, a Nova Jerusalém não vai haver nenhuma porta que diga assim, catolicismo romano, luteranos, mormons, testemunho de Jeová, adventista, pentecostal, cuspe de Moisés, a vara de Arão. Não existe tal coisa nisso aí. Somente haverá 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Ou seja, neste momento, nós temos que deixar de formar denominações que significam pequenas nações, a palavra de denominação. Devemos sair do ismo e construir o tabernáculo caído de Davi. Todos estamos vindo de um contexto diferente, catolicismo, protestantismo, enfim. Né? Até aqui, todas as pessoas estão convidadas. Nós não estamos aqui chamando para fazer uma nova denominação assim, os grupos da Paraxá do Shabat. Nós não estamos convidando vocês, nós estamos convidando as pessoas a virem à fé dos apóstolos, a entenderem como funciona as promessas da Bíblia. Entenderam, como os apóstolos entenderam Atos 15, quando viram a multidão de gentios, nações, que estavam vindo à fé do Messias, então eles interpretaram, entenderam que esses gentios que estavam vindo era o cumprimento da profecia de Amós, que o Eterno levantaria o tabernáculo caído de Davi, e o tabernáculo caído de Davi são o quê? Segundo o profeta Amós, são as 12 tribos de Israel que estão dispersas entre as nações que hão de vir e ser parte outra vez da nação de Israel. Então nós estamos aqui te convidando a voltar à fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, a voltar ao pacto e a se identificar com o povo e com sua terra. Ok, Bill? Muito bom. Olha, eu fico realmente impressionado com a informação que a gente vai acumulando durante a semana, né? E porque isso aqui não é algo que é revelado, não, gente. Isso aqui é trabalhado, é gastado tempo, é um acúmulo são peças, né? De quebra-cabeça que nós vamos montando, né? Eu fiz um negócio aqui que eu achei bem interessante. Eu peguei os nomes de todos os filhos, inclusive Dina, né? E Manassés e Efraim, e eu consegui montar uma frase, né? Lembrando que o meu português assim um pouco misturado, né? Com coisas, com a linha de pensamento em inglês, mas ficou mais ou menos assim, ó. Se a gente começar aqui pelo nome Rubens, né? Aí tá na sequência, 2, 3, 4, Diná, né? Eu não sei por que não colocaram ela aqui como quarto, mas tudo bem, né?
Então vamos aqui, olha só. Começando com Rubens, né? E seguindo a sequência, né, numérica, né? Então estamos aqui, né? Traduzindo o nome, o significado dos nomes em hebraico, né? Então tá, temos aqui: eis aí um filho que ele me escutou. Ele é um adorador, ele é um ajuntador, ele é um juiz, ele é a minha luta, ele é meu exército, ele é a minha felicidade, ele é a minha recompensa, ele é minha morada, ele é meu julgamento, ele me adicionou o eterno. Manassés, causando a esquecer, e Efraim fruto duplo. Ou seja, é praticamente o plano de redenção que o Eterno tem para o povo dele. Muitos que hoje estão descobrindo que fazem parte do povo, mesmo biologicamente, que tem descendência, que existe centenas de milhares de israelitas no Brasil. E bendito seja o Eterno que ele está fazendo essas coisas virem à tona. E temos aí testemunho de muitas pessoas que estão no nosso meio, que estão se voltando à Torá, estão se voltando aos estudos da forma que foi estabelecida há quase mais de 3.000 anos atrás. E as pessoas estão realmente recebendo entendimento graças a esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Fábio, eu vou passar o microfone para você. Ok, meus irmãos, nós vamos continuar fazendo essa parte da continuação. E tudo aquilo que o Yashar comentou foi realmente muito provisório, né? Um momentinho só. Muito provisório. Eu queria só fazer um compartilhamento da minha tela. Bill, vou pedir para você, por favor, só clicar no meu logo. Vou remeter o assunto. Isso é mania de professor, tá, gente? Você remete ao assunto anterior lá. Estão enxergando aí? Ok, Bill? O livro que está sendo mostrado aqui... Todos estão vendo. Você quer me passar o link? Tá, eu vou te passar o link aqui já então. Um minutinho só. Isso. O link que... Vou passar para o Bill aqui agora. A imagem que eu estou colocando aqui é da obra... Tá aqui na minha parte, mas o Bill vai mostrar para todos também, porque ele está gerando o nosso sinal. Essa imagem é da obra de David I. Kertzer, O Vaticano e os Judeus. São as duas obras que eu vou mostrar. Inclusive o David I. Kertzer, ele é autor da obra O Sequestro de Edgardo Mortara. Lembrando que estamos aqui com a plena liberdade de mostrar. Nós temos esta liberdade. As obras são vendidas em locais públicos. As obras não são, na verdade, vendidas em nenhum tipo de recinto secreto. E está aberta para quem quiser ler. Esses livros estão abertos para quem quiser ler. Vendido aí nas grandes livrarias também que têm os seus acessos da internet e assim por diante. Eu vou ler a contracapa do livro O Vaticano e os Judeus. Eu não estou na minha tela, Bill. Você está compartilhando? Sim, sim. Ok, obrigado. Então eu vou tirar o meu compartilhamento aqui. Perfeito, e vou tirar essa parte, aí agora eu consigo verificar. O Vaticano e os Judeus. Na contracapa desse livro, meus amados irmãos, diz assim: esse estudo histórico inovador, baseado em documentos provenientes dos arquivos recém-abertos do Vaticano, eu disse arquivos recém-abertos do Vaticano, provas que estão lá, provas da perseguição aos Yehudim, aos judeus, que estão lá, não estão no Brasil, não está em nenhuma sinagoga, e muito menos numa igreja evangélica. Este livro mostra com riqueza de detalhes como a Igreja Católica contribuiu para alicerçar o Holocausto. É o livro, estou fazendo a leitura do livro. Inevitavelmente controverso, escrito com devastadora clareza e autoridade desapaixonada. Autoridade desapaixonada. O Vaticano e os Judeus é um livro da maior importância. Perfeito. Eu vou fazer uma leitura, uma breve leitura, para que os irmãos tenham uma ideia do que foi esta perseguição. E eu recomendo a todos que comprem esse livro. O meu povo perece por falta de
conhecimento, diz Oséias 4:6. Então, o conhecimento abrange também toda a parte periférica, tá, meus irmãos? Não é só a leitura da palavra do Eterno, que é o centro de todas as coisas, ou a Torá, que também está junto com esse centro de todas as coisas, e também os ensinamentos e as palavras de Yeshua, que fazem parte desse centro, dessa parte central, que é água vivificadora para as nossas vidas. Mas também é leitura de obras que estão ao lado, periféricas, que completam toda a parte da nossa fé. Perfeito, vamos lá. Página 82. Observe o que acontecia. Abre aspas, desde então, nas tardes de sábado, depois que os serviços do Sabá, né, ou Shabat, na sinagoga se encerravam, centenas de judeus eram levados em fila até uma igreja próxima para ouvir, durante 1 hora, censuras a seus rabinos, suas crenças e suas práticas. O pregador incumbido desta missão era geralmente um dominicano, sendo os dominicanos conhecidos por seu zelo e seu conhecimento, e, muitas vezes, ele próprio, um judeu convertido. Lembram-se quando eu comentei com pessoas que crianças eram sequestradas e iam para os mosteiros? Quem fazia as próprias pregações? Era um próprio judeu, convertido lá forçosamente, inocentemente, porque fora sequestrado, dentro dos mosteiros católicos, e quando ele se tornava seminarista, depois padre, ele pregava para os próprios irmãos dele, judeus. Bom, frequentemente, o pregador propunha uma perspectiva cristã sobre a porção semanal do Pentateuco, isto é, da Torá, que fora lida naquele dia na sinagoga. Isto é, eles liam a mesma porção que era lida, o que nós estamos fazendo aqui. Eles liam nas igrejas cristãs católicas a mesma porção da Paraxá. O comparecimento era rigorosamente imposto. A frequência com que se exigia que os judeus ouvissem esses sermões variou ao longo dos anos, mas com a chegada dos franceses no final do século XVIII, eles foram abolidos. Para grande alívio dos judeus, o líder da Santa Sé, Pio VII, quando voltou para Roma após a ocupação francesa, não mostrou nenhum interesse em trazê-los de volta. Para Leão XIII, no entanto, esse lapso não passava de mais um sinal da fraqueza de seu predecessor. Quer dizer, lendo só um trecho aqui. Os judeus, aqueles que eram impostos a se converterem ao cristianismo, se não morreriam, eles assistiam palestras, assistiam pregações, pasmem, de um judeu, padre naquela época, que pregava contra os próprios preceitos. Ele se utilizava, Bill, da própria leitura da Torá, feita da maneira deles, onde se condenavam rabinos, onde se condenavam os líderes das sinagogas, que eles tinham assistido de repente no mesmo dia, ou alguns dias antes. Segundo ponto que acontecia também, os judeus que eram forçados a se converter ao cristianismo, eram obrigados a, em primeiro lugar, fazer uma refeição, mas uma refeição especial com todo o tipo de comida imunda, entre elas a carne de porco. Estamos trabalhando aqui, meus amados irmãos, temas que nos dizem e nos remetem a aquilo que aconteceu dentro de um contexto histórico narrado pelo próprio Vaticano. Este livro, O Vaticano e os Judeus, é resultado de uma pesquisa de documentos do próprio Vaticano, que atestam aquilo que a Santa Sé praticava naquela época. Então isso é algo, meus amados irmãos, que é de pasmar mesmo. Né? É um escândalo terrível. Isso porque eu não falei da Inquisição, dos mais de 55 tipos de tortura que eram praticados contra judeus e contra protestantes, e antes mesmo do protestantismo, daqueles que não se dobravam perante aos conceitos de Esav, eram pessoas que realmente morreram na fogueira, como John Wycliffe, por exemplo, né? E que tinham, na verdade, a observância das Escrituras como meta e objetivo de suas vidas, bem como aqueles das quais ele também pastoreava, porque ele era um líder. Né? Ele era um líder de uma aldeia. John Wycliffe, por exemplo, era um líder de uma aldeia na Inglaterra, e onde era, analisando a história da vida dele, onde era muito próspero todos os ensinamentos puros da Bíblia que ele passava para aquelas pessoas. Quando, em determinado dia, chegaram os vassalos, né, os capangas
vamos colocar assim, os soldados da Igreja Católica para que devastassem aquela aldeia, se reconvertessem aquelas pessoas para a Igreja Católica. Isso que eu estou dizendo, os padres sabem de tudo isso, os padres mais graduados, inclusive deste país, sabem de tudo isso, mas eles não divulgam para os seus fiéis, obviamente, porque eles não vão dar um tiro nos seus próprios pés. E o que acontece, na verdade, o que esse livro revela, meus amados irmãos, é justamente todo o problema, toda a crise que se vivia a Europa, principalmente na Itália, de perseguição aos judeus, onde, como eu disse, eles eram colocados em guetos, depois eles eram, na verdade, domesticados, não é? Sofriam um preconceito terrível. Judeus, mulheres judias não podiam se casar com homens italianos, e vice-versa. Mulheres italianas não se casavam com homens judeus. Não se podia olhar na cara dos judeus naquela época. Não se podia comercializar com judeus naquela época. Não se podia crianças judias estudarem com crianças não judias italianas. Isto não soa, na verdade, a algo muito conhecido que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, meus amados irmãos? Bendito seja o Eterno por isso, e que Ele nos capacite, Ele também nos dê discernimento em tudo aquilo que nós ouvimos. Obrigado, Bill, por você ter compartilhado. Eu vou só fazer a leitura da parte daquilo que o Yashar comentou e vou rápido, tá? Porque nós temos um tempinho para cumprir. O capítulo 29, aquilo que o Yashar comentou, no verso 11, Bill, por favor, meu irmão, vou pedir para você voltar. No verso 11, diz assim: E beijou Yaakov a Raquel. Isto é, segundo o exegeta Ibn Ezra, um grande pensador, né, judeu, que viveu de 1089 até 1164, Jacó beijou a mão de Raquel em sinal de carinho e respeito. Só que as escrituras não especificam o lugar do beijo. É interessante a gente colocar isso. Não há algo falando se foi no rosto, se foi na mão. Que parte, né, exata foi, tá? Nós temos a parte mão aqui, dito como mão, mas a escritura fala que não houve o lugar exato onde foi que ele beijou. Bom, e 12, na realidade, o irmão parente de seu pai, na realidade era sobrinho, já que Lavan era irmão de Rebeca. Bom, ele deu a notícia a seu pai. Geralmente, por que isso aconteceu? Geralmente era costume as moças contarem as coisas para a mãe e não para o pai. Daí deduz o Midrash, muito interessante isso, que a mãe de Raquel já havia então morrido. Isto é uma dedução. São pontos curiosos que eu estou colocando para os irmãos. 13. A fama de Yaakov. Porque ele sozinho tinha feito rodar a grande pedra que cobria o poço naquele episódio. Então ele se tornou uma pessoa notória, vamos colocar assim. E contou Lavan todas essas coisas. A Torá diz tudo o que aconteceu com Esaú, seu irmão, e porque Rebeca o enviou para a casa de Lavan. Verso 15. Por seres meu irmão. Então depois disse Lavan, acaso por seres meu parente, né, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Na Torá, na parte mais original, diz aqui, por seres meu irmão. É interessante notar, diz a Torá, a espontaneidade como a gente da antiguidade tratava uns aos outros de irmão. Por isso que eu fiz a leitura com o termo irmão. Lavan considerou imediatamente Yaakov como seu irmão. Yaakov chamou de irmãos a uns pobres pastores idólatras. Eu estou mostrando como, em que situações as pessoas eram chamadas de irmãos. Abre aspas, meus irmãos, de onde sois? No verso 4 foi mostrado isso. Estas duas palavras não podem passar despercebidas e a humanidade deveria aprender finalmente que, sendo uma só família, o trato com os nossos semelhantes tem que ser de irmão para irmão. 19. Verso 19. Melhor dá-la a ti do que dá-la a outro homem. Você pode fazer um highlight para nós aí, Bill, por favor? No verso 19, meu irmão. Obrigado. Então, respondeu Lavan, aqui na tradução do Bill, melhor é que eu dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo, e continua no verso 20.
vamos falar um pouquinho da parte de gematria, né? A parte de gematria é um cálculo numérico judaico. Não sou especialista em gematria, estou apenas reproduzindo aquilo que a Torá nos diz. Tenho um certo conhecimento sobre a gematria, mas muito pequenino, e achar pode falar melhor do que eu sobre isso. Mas, utilizando o sistema da gematria, ou gematria, essa frase fica assim: melhor dá-la, e onde o termo em hebraico é titi, o número é 9. A ti do que dá-la, em hebraico metiti, e o número formado foi 13, a outro homem. Acontece que Leia, onde o nome dela é o número 9, é a Titi. E Raquel, na verdade, onde a formação do nome dela é 13, é a chamada Mititi. Então, elas estão codificadas aqui dentro da frase. Os dois nomes estão identificados e codificados dentro da frase. A gematria, ela estabelece um paralelismo onde cada letra, Aleph, Bet, Nun, Gimel e assim por diante, onde cada letra tem um aspecto numérico. E você faz esta somatória e você obtém um conteúdo, né, um resultado numérico. E dentro disso, nós tomamos, aliás, os sábios tomam e fazem as suas visões, tomam as suas conclusões, para que a informação possa ser passada de uma maneira mais coerente, isto é, dentro da própria frase hebraica, você tem a soma dos números, e isso vai ser exatamente igual à somatória daquilo que você quer atingir. Tá? Então você descobre os dois nomes das duas, né, Raquel e Leia, dentro da mesma frase, só que em hebraico, o que o português, por exemplo, ou o inglês, não possibilita. Daí nós termos de que o hebraico, como língua kadosh, ela, na verdade, ela é reveladora de mistérios, ela é reveladora, na verdade, de pontos dos quais nós não vemos quando estamos fazendo a leitura numa Bíblia João Ferreira de Almeida, numa leitura, numa Bíblia em português ou em inglês, seja King James, ou a versão em francês, em qualquer outra língua. Nada que possa ser alcançado pelo hebraico. Bom, verso 25, Bill, por favor. Por que me enganaste? O comentário da Torá é: Yaakov sente na própria pele o gosto amargo da trapaça que Esaú havia sentido quando suas bênçãos foram tomadas. Mas isto não foi suficiente para a expiação de Yaakov. A fraude na casa de seu pai havia durado não mais que alguns momentos, mas ele pagou por ela nos 20 anos de sua vida em que permaneceu na casa de Labã, o sogro honrado, entre aspas, que o trapaceou seguidamente, mudando, atenção, 10 vezes o acerto combinado. O sogro dele mudou simplesmente 10 vezes aquilo que fora combinado. Isso é muito interessante. Só vou pedir para os irmãos todos só desligarem o microfone, por favor. E observando isso, nós temos algo chamado de restituição. Né? Então, dentro dessa restituição, Yaakov pagou a sua restituição, meus amados irmãos, 20 anos por aquilo que ele tinha feito, né, de errado, na verdade, porque o Eterno levou isso em consideração, como foi colocado aqui. Verso 26, não se faz assim em nosso lugar. Bom, a Torá diz, de forma cínica, Labão, deve ter-lhe dito que em outros lugares, como na casa de Abraham, o menor antecedia o maior, mas lá na casa de Labão, isso não acontecia. Bom, eu creio, meu amado irmão, que eu tenho aqui, bom, é só isso, o comentário tem um pouquinho mais, mas o básico, o principal dos comentários seria isso daqui, tá? Muito obrigado, Shalom. Interessante a apresentação. Eu estava analisando, pensando, né, justamente tudo que aconteceu em relação a Isaac, né? Isaac conheceu a esposa dele num poço, aqui também tem algo acontecendo no poço, né? Então sempre tem essa comparação, né? O que aconteceu com Jacó e Esaú se repete a história. E só para lembrar aqui, né? Eu li na semana passada que era comum entre irmãos se vender a primogenitura. Era normal isso, era um costume. Porém, aonde eu entendo que Jacó falhou foi de comunicar o pai dele em relação a isso. Então ele acabou mentindo, né, para o pai dele, né, Isaac,
E isso acabou levantando, vamos dizer, uma maldição, acabou criando um problema para ele, né? E ele realmente foi enganado, né? Eu estava analisando algo aqui, vamos analisar algo aqui. Como é que esse homem foi e deitou com ela, né? Com a Lia e não sabia que era a Raquel, né? Dizem que até hoje, naquela região do Oriente Médio, os beduínos têm o costume da noite de casamento que a tenda é escura, que o cara não consegue ver nada. Então vamos analisar aqui. Deram lá um vinho lá, né? Para Jacó. Jacó ficou meio bomba, já tinha trabalhado 7 anos, estava querendo já resolver o assunto, né? Então ele embalou ali, né? Porém, no outro dia, quando ele confronta Lavan a respeito do assunto, o que aconteceu, ele poderia ter levado Lavão, no caso, na justiça, diante dos elders, né, dos anciões da, da tribo, do concílio, né, da tribo, e ter feito, olha, é o seguinte, eu trabalhei 7 anos por Raquel e não por essa. Então, existe até uma possibilidade, eu que estou falando, que talvez Raquel e Lia talvez seriam irmãos gêmeos também. E assim como o comentário rabino que o Ravé falou, que a esperança de Lia é que ela se iria casar com Isaú. Então houve uma troca da mesma forma que houve entre Jacó e Isaú. Então, se ele tivesse apresentado esse caso diante de Lavan, o que o Lavan tipo trapaceou ele teria conseguido ficar com Raquel. Porque como se diz, feito uma aliança ali. Tanto é que eles fizeram um acordo e o texto logo em seguida fala que eles se sentaram e comeram. E quando ele faz o acordo, né, Jacó fala, então tá bom, então eu vou ficar com Raquel. E imediatamente ele pega a Raquel, depois de ter coabitado com Lia, e eles fazem de novo, sentam-se, um banquete. Toda vez que você vê na palavra que se sentaram e comeram, significa aliança. Ou seja, ele foi passado para trás, mas ele teria um recurso, porém ele optou em ficar mais 7 anos, né? E depois acabou ficando, se eu não me engano, mais 6 anos trabalhando pelo rebanho dele, né? E bendito seja o Eterno, por isso que ele acabou prosperando, né? E como nós já estamos vendo nas paraxás, aonde o nosso povo chega, eles acabam prosperando e eventualmente chegam ao ponto que tem que sair de lá, porque os próprios habitantes acabam enxotando o povo de Israel. Por isso que o nosso destino, como povo do Eterno, é Israel. E isso é algo que vai demorar ainda, porque, veja bem, depois da Segunda Guerra, né, quantos judeus poderiam ter retornado a Israel e não retornaram até hoje? Então eu creio que através de uma perseguição mundial, isso vai ocorrer e o povo vai acabar voltando para a terra. Bom, dentro dessa paraxá a gente poderia estar cobrindo tantas coisas, né? E achar, você viu alguma coisa que eu não consegui entender a história de como que as cabras se reproduziram? Você tem alguma coisa para falar? Fábio, você tem algum comentário rabínico sobre esse lance das cabras? Se vocês puderem falar alguma coisa, para logo depois a gente ir para Haftarah. Perfeito. Se eu achar que tiver algo para comentar agora, que eu faça. E eu vou aqui só refletindo no que ele falar, né? Vou pegar alguma ponte dele para poder também trabalhar sobre a Torá, tá? Isso. Obrigado. Você tem alguma coisa já de jeito aí, Ancha, ou não? Passa a bola pro Fábio, pode deixar com ele. Ele tá com o rabinato, o Fábio é bom. Você tem alguma coisa aí, Fábio, de jeito ou não? Então, temos qual verso, Bill, por favor? É a parte onde ele Vou pedir para você ler. onde ele multiplicou os cordeiros, né? Aqui é no Uhum, 31, né? Então Labão perguntou: que te darei, né? Jacó uhum, respondeu: nada me darás, tornarei a uhum. apacentar e guardar o teu rebanho se me fizeres isso. Então seria a partir do 31. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será esse o meu salário.
assim responderá por mim a minha justiça no dia de manhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Ou seja, houve uma separação do rebanho, né? E eu não entendi como é que foi o negócio das varas lá. Olha só, tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Ou seja, parece que essa técnica dele influencia na hora que os bichinhos iam lá beber água, e parece que eles nasciam com uma certa influência aí, baseado no que eles viam. Vê se você tem alguma coisa aí a respeito disso. É interessante que você está comentando, porque eu li um texto sobre isso, acho que há um mês atrás. É tanta coisa que a gente lê, tanto livro, e eu vou depois dar uma olhadinha, e se for o caso, eu trago até como fato curioso para a próxima Paraxá, só se você me der 2 minutinhos na próxima e leio essa parte. Não está na verdade, não está na verdade aqui na Torá. Não, mas eu tenho uma parte aqui que vai ilustrar um pouco sobre isso daí, tá? Ok, fica à vontade. Mas o central eu trago na semana que vem. Bom, 31. Está marcado aqui: não me darás nada, né, diz o verso 31. Bom, do rebanho que você já possui, pois aquilo que ajudei você a ganhar no passado, diz a Torá, fiz em troca de suas 2 filhas. Meu pagamento virá apenas do que nascer a partir de agora. Bom, Jacó, depois de 14 anos, já conhecia bem o seu sogro. Como nós dissemos, 10 vezes o cidadão mudou o critério de pagamento, o critério de tratamento de negociação com Yaakov. A proposta que fez era bastante vantajosa para Lavan. Ele não lhe daria nada e Yaakov permaneceria trabalhando para ele. Além disto, todos os animais com as características determinadas no texto, que o Bill leu agora, seriam separados do rebanho e levados para outro lugar. Jacó ficaria com os restantes e continuaria a apacentá-los para seu sogro, como vinha fazendo. Porém, os animais que nascessem com as características determinadas, esses seriam separados do rebanho de Lavan e pertenceriam a Jacó. Nessas condições, Lavan não tinha por que negar um acerto tão desfavorável para Jacó. O plano de Jacó é bem sucedido e Adonai, bendito seja ele, milagrosamente faz com que ele seja recompensado pelos 14 anos de dedicação a Lavan. Nos próximos 6 anos, Jacó, agora pai de 11 dos 12 filhos que constituirão a nação israelita, cresce bastante, sobrepujando a Lavan em posses. Este tenta atrapalhá-lo como pode, alterando as regras de acordo entre eles, mas em vão. A mão do Eterno guarda-o e protege-o, conforme atesta Jacó, e não deixou Elohim fazer mal a mim. Verso 7, capítulo 31, verso 7. O que a gente observa é o seguinte: tudo aquilo que Jacó combinava com Lavan e que para os nossos olhos seria totalmente desfavorável, quer dizer, a ovelha que nascesse com uma característica para Yaakov, que seria na minoria, acontecia justo o oposto, acontecia nascer como maioria. Então, isso é algo que ilustra aquilo que o Bill comentou: prosperidade. Então, se as pessoas, provando aqui, se as pessoas seguem verdadeiramente o Eterno, cumprem os seus mandamentos, eles vão ter prosperidade. O interessante é que nós observamos, meus amados irmãos, que as igrejas evangélicas falam muito em prosperidade, mas eles tratam da prosperidade única e exclusivamente financeira. E eu não vou falar aqui qual a artimanha que foi colocada e quem colocou essa artimanha nas igrejas protestantes. O tema não é esse, senão eu vou ficar aqui estendendo até, e iremos aqui, como disse a nossa amada irmã Sheila, aí, até as 3, 5 horas da manhã, porque é muito assunto mesmo. Agora, a prosperidade no sentido, ela é muito ampla, ela inclui também o aspecto financeiro. Então significa realizar bons casamentos, tendo os filhos que realizem bons casamentos, tendo posses, tendo amparo
muito importante, amparo espiritual do Eterno. Outro ponto importante que envolve também a prosperidade, saúde, que envolve também a prosperidade. Uma saúde, algo, uma pessoa que tem uma saúde, vamos colocar, protegida, né, zelada pelo Eterno. Bom, o tema da prosperidade ele é muito longo, não se abrangendo unicamente para o dinheiro. Todos aqueles que, na verdade, têm a sua comunhão com Hashem, verdadeiramente, e nós falamos aqui de cumprimento de mandamentos, testemunho do Messias, claro, testemunho de Mashiach, obviamente, mas Mashiach preconizava o quê? Cumprimento de mandamentos. Não vinha abolir, ou eliminar a Torá, mas vinha para plenificá-la, segundo Matitiahu 5,17. E temos dentro dessa prerrogativa, meus amados irmãos, o que nós podemos chamar de prosperidade em todos os sentidos, e não apenas essa falsa prosperidade que a igreja evangélica nos coloca. Assim foi com Yaakov. Ele prosperou em meio a uma situação totalmente adversa a ele. Aquilo que para os nossos olhos seria impossível, foi possível para que fosse realizado. As ovelhas ou as cabras nasciam, na verdade, como era de se esperar, o mínimo, nasciam, na verdade, com o máximo, sobrepujava a Lavan. E Lavan, no seu trunfo, achando que teria um trunfo sobre um servo do Eterno, mudava as condições. E quando ele mudava, vamos colocar agora uma ovelha, as ovelhas que, por exemplo, né, bebessem água com o pé direito para trás, e nascerem assim, são todas suas. Ele imaginava, isso é impossível de acontecer. E o Eterno tornava isso possível. Então, quando a gente observa isso, a gente observa que o milagre acontecia na vida do servo do Eterno. E é isso que as pessoas buscam, mas elas buscam algo só unilateral. Elas buscam só dinheiro, como se o dinheiro apenas fosse dar na vida da pessoa toda a abundância e toda a satisfação que elas possam ter. Ele é momentâneo, ele é importante, mas ele é uma parte de um todo quando nós falamos de prosperidade. Bill, basicamente é isso, mas tem sim a parte, um comentário sobre isso que eu vou procurar e vou trazer isso para você. Me lembre também durante a semana, por favor, meu irmão, na semana que vem. Muito obrigado. Muito bom, a gente pode adicionar mais tarde no algo por escrito, né, que eu gostaria realmente de entender isso assim, né? Só para fechar aqui, para a gente passar para a Haftorá, olha que interessante isso aqui, no 41, 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos te servi por suas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o meu salário. Será que a gente poderia associar que já fazem 2.000 anos que o Mashiach veio? Esses 14 anos que serviu por suas 2 filhas, será que poderíamos dizer que seria por Israel e Judá? Esses 6 anos, será que podemos dizer que estamos se aproximando realmente no fim de 6.000 anos? Esses 10 vezes que mudassem o salário, será que podemos associar isso com os 10 justos de Sodoma e Gomorra? Ah, mas espera aí, vocês... Não, tudo tem um sentido, nada é à toa. Quando fala de números locais e nome, presta atenção, porque tem coisas inseridas nisso. Ok, vamos passar para a porção da Haftorá, que começa em Oseias 12. Eu vou passar para o Yashar. Yashar, fica à vontade. Ok, Bill. Muito bom os comentários do Fábio. A explicação sobre a questão do que a tradição, do que os rabinos pensam a respeito da questão dos animais. Então, entrando na Haftará da Parashá de hoje, que está aqui em Oséias, capítulo 12, apenas no 12 só tem 3 versículos. E é interessante que o capítulo 12 de Oséias é como é que eu posso dizer? O capítulo 12 de Oséias é como que é a recompensa. O tema central do capítulo 12 de Oséias é a recompensa. E de entrada, mesmo que não esteja incluso na Parashá, mas só para a gente ter uma base do que se trata e por que essa Parashá se inclui
aí essa que diga Haftarah de Oséias se inclui com a paraxá que a gente está lendo de Gênesis. Por quê? Porque no capítulo 12, no versículo 1, diz que Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. E a palavra vento, que se utiliza aqui em Oséias, é uma alegoria à idolatria. Né? Vento aqui tem a ver com vaidade, né? E diz que o vento ele vem do leste, ou seja, que Efraim ele também vai seguir ou vai se apacentar de vento e vai seguir o vento leste. Por que se menciona o vento leste? Porque o vento leste na escritura, ou até mesmo na atmosfera, na natureza, o vento leste é o vento mais forte. Em outras palavras, quer dizer que Efraim se alimenta de idolatria suave e de idolatria muito exagerada. Então aqui o Eterno vai lembrar a Efraim o caso de Jacó, porque segue aí dizendo no versículo de número 11, dizendo aqui de Oséias, dizendo o seguinte: não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles em Gilgal, sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Disse: Jacó fugiu para o campo da Síria, Israel serviu por mulher, e por uma mulher guardou o gado. Ou seja, em outra tradução, e por uma mulher Jacó virou pastor. É aquilo que a gente falou anteriormente. Jacó era um homem rico, porém se fez pobre. Então, estamos vendo aqui a comparação, aqui, esses homens israelitas, nesta época, aqui Efraim, estava buscando o que? Iniquidade. Efraim estava o que? Estava usando sua prosperidade para a maldade, para sacrifícios pagãos, enquanto o pai de Efraim, o seu pai Jacó, lógico que Jacó não vivia mais nessa época, né? Então, mas se refere a Jacó como o pai da nação de Israel também. Então Jacó, o pai de Efraim, sendo rico, se fez pobre para ir em busca de uma mulher do seu próprio povo, do seu próprio meio. Ou seja, Jacó não se conformou em casar com mulheres cananeas, senão que Jacó, ele obedeceu a seu pai. Jacó não quis fazer como Esaú, né? Ele foi à sua terra buscar uma esposa. Por quê? Porque Jacó tinha um pai rico, Jacó era rico, porém ele se fez pastor para buscar uma esposa. Ou seja, ele trabalhou 7 anos para obter uma esposa, e logo deram a ele outra que não era, e ele trabalhou outros 7 anos. Então aqui está comparando vocês, Efraim, vocês buscam se satisfazer a vocês mesmos, vocês deviam ver o que fez o vosso pai Jacó, que sendo rico se fez pobre para adquirir uma esposa, né? E um profeta também vai comparar, ou seja, por um profeta vai ser comparado o que fez Moisés, né? Porque no final, embora não está no texto, disse no versículo final de Oséias 13, dizendo que o Eterno, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Ou seja, falando de Moisés. Então, aqui já no 14, no 12, ainda no capítulo 12, que está falando, se você quiser baixar mais um pouco, Bill, que eu não estou conseguindo ver já eu acho que nós estamos em Oséias 12, não? Não, perdão, eu que estou dormindo já. Capítulo 13 mesmo. Que diz o seguinte, só um pouquinho mais para cima, para baixo, para pegar do começo do capítulo, do 13, ok. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Então olha o que aqui está dizendo, que quando Efraim falava, tremia-se, ou seja, havia temor. Então aqui vai começar a falar das glórias de Efraim. Por quê? Porque aqui disse, primeiro, quando Efraim falava, tremia-se. E por que tremia-se? Por quê? Porque as nações, naquela época, havia temor, eles tinham temor quando Efraim falava. Ou seja, em outras palavras, Efraim era de influência, Efraim para as nações era um reino poderoso, e segue dizendo, Efraim, quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E é exatamente o que o apóstolo Paulo
ele diz ali no Romanos, antes de entrar no capítulo 11, ele fala do que fez Jezabel, ao culto de Baal, o que fez Elias contra os profetas de Baal, e aí começou Israel a morrer pouco a pouco. E segue dizendo aqui o versículo de número 2. Agora pecam mais, e das suas pratas fizeram imagem de fundição, ídolos segundo seus conceitos, todas obras de artifícios, e dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Então veja que interessante aqui, que disse que Efraim beijava os bezerros, ou seja, era uma idolatria pura. Né? E aqui nós também, por causa dessa idolatria tão assim repugnante de Efraim, é que nós podemos entender porque o Eterno aqui no próprio livro de Oséias disse que ele acabaria com o Shabat, acabaria com as festas. Por quê? Porque para o Eterno essas festas estava sendo como algo pesado. E aí é onde o cristianismo interpreta, e várias vertentes de religião, que já não devemos mais guardar o Shabat. Por quê? Porque essas festas já não servem mais para o Eterno. Porém, o Eterno fez cessar essa festa, o gozo de Efraim. Por quê? Porque Efraim, pela sua prosperidade, pela sua riqueza, não quis ter o descanso do Eterno. Né? E o que se menciona no livro de Isaías, capítulo 28, que eles não quiseram o descanso do Eterno. E chegaram um momento que disseram, é mandamento aqui, é mandamento ali, um pouco aqui, um pouco ali. Nós não queremos, é muito mandamento. Nós queremos nós queremos a sensação, nós queremos o prazer, nós queremos ficar embriagado do Espírito. Né? Aquilo que se menciona ali em Isaías capítulo 8. Nós queremos a sensação, prazer. Nós não queremos essa carga, é uma carga. É mandamento aqui, é mandamento ali, é para lá, para cá, até pensar, tudo bem, então vocês não querem o meu descanso, vocês não querem a minha língua, vocês não querem o hebreu, então vocês vão ser levados ao exílio, vocês vão falar línguas diferentes, vocês vão perder totalmente o gozo que vocês tinham através da Torá. E segue dizendo aqui o versículo 4 de Oséias. E diz, todavia, eu, Eterno, sou o poderoso, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram, uma vez farto, ensoberbeceu-se-lhe o coração, por isto se esqueceram de mim. Então, aqui também é uma coisa também justo que disse em Deuteronômio, capítulo 8, que disse que quando eles entraram na terra prometida, o Eterno disse, vocês comam do fruto da terra prometida, das árvores que vocês não plantaram, e vocês bebam da água da cisterna onde vocês não cavaram um poço. Quando vocês começarem a receber todos esses frutos dessa terra boa, cuide-se de que nos vossos corações não comece a pensar que isso foi por causa dos teus recursos, porque foi algo que você fez por tua prosperidade. E chegando esse pensamento em teu coração, vocês esqueçam de quem que te dá todo o dom dessa riqueza. Não te esqueça disso, por quê? Porque é um comum denominador, ou seja, às vezes já não começamos a ir bem, nós nas nossas vidas mesmo não começamos a ir bem, já vemos que as nossas orações não são respondidas geralmente pelo Eterno, e o que é que nós fazemos quando as nossas orações não é respondida pelo Eterno? O que é que nós dizemos ao Eterno? Até a próxima. Nós praticamente ficamos como que de mal do Eterno. É a mesma coisa da gente, a gente nunca reclamamos do Eterno porque o Eterno nos dá o sol, porque o Eterno nos dá uma noite estrelada, nos manda chuva. A gente nunca diz, mas meu Criador, por que eu não mereço ter esse sol lindo numa manhã dessa? Eu não mereço me acordar de manhã, abrir e ver os passarinhos cantando, porque justamente eu. Porém, quando a gente recebe uma coisa financeiramente falando do Eterno, a gente muitas vezes nem agradece, né? Ficamos felizes. Porém, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde algo da nossa vida, quando a gente perde um parente, alguma coisa, a gente diz, mas por que logo comigo, meu pai? Justamente comigo? Eu não mereço. Mas porque quando a gente recebe algo bom da Eterno, a gente diz, mas eu não mereço. Quando a empresa que a gente trabalha aumenta o nosso salário, ou a gente ganha uma bonificação,
ou ganhamos um presente caríssimo de alguém, a gente não diz, não, eu não mereço isso. Não mereço, a gente nunca diz isso. Porém, quando a gente perde algo, a gente fica como que de mal do Eterno, achando que a culpa é do Eterno. Quando o Eterno responde a nossa oração, o que é que nós dizemos? Até a próxima. Então, é o que está dizendo aqui. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, e se sobreviveu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, a eles como um leão, disse o versículo 7 aqui. Serei, o 7? Eu estou no 3 ainda, não, viu? Eu estou no capítulo 3 ainda. Não pulei a... E disse aqui, sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo, espreito num caminho, como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei e lhe romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, e as feras do campo os despedaçarão. Então, o que é que o profeta Oséias está profetizando aqui, está vendo aqui através dessa profecia? Porque aqui fala de 4 criaturas. O leão, e grave bem o que é que está dizendo aqui o profeta Oséias, que o Eterno vai ser para eles como um leão, como um leopardo, esparei no caminho, como a ursa roubada dos seus filhos, o encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão os devorarei, e as feras do campo os despedaçarão. Ou seja, aqui está falando do leão, do leopardo, de uma ursa e de uma esfera do campo. E isto é justamente as 4 bestas, ou 4 criaturas que se menciona, que Daniel menciona na sua profecia do capítulo 7. Porque em Daniel, no capítulo 7, fala de um leão, fala de um urso e fala de um leopardo. Fala de 4 bestas, de 3 bestas, e a quarta besta é uma besta terrível, que é comparada aqui em Oséias como a besta, as feras do campo. E fala dessa besta terrível que é diferente de todas as demais bestas. E em Daniel 7 são em referência a essas bestas, aos impérios que vão arrasar com Israel, porque o leão, a quem representa aqui o leão? O leão representa quem? O leão representa a qual império? Representa a Babilônia. O urso representa o império dos Medo-Persa. O leopardo representa o império grego. Por que o leopardo ele representa o império grego? Porque o leopardo é muito ligeiro. E o império grego ele é muito ligeiro na filosofia. Por isso que conquistou Roma com a língua. É justamente o que se menciona no profeta Joel, de 4 bichinhos também, da langosta, do pulgão. Tudo se referência, disse que o pulgão é o que lambe, o que sobrou do gafanhoto. Então, são tudo em conexão com essas bestas. Por quê? Porque o império grego, se brincar, foi um dos piores impérios abaixo de Roma, que conquistou tudo filosoficamente, e hoje nós vivemos em base, na nossa cultura, em base à filosofia do império grego. Então, esse leopardo representa a Babilônia, o urso, os Medo-Persa, e o leopardo representa o grego, e a besta, e essa fera do campo, que é uma besta abominável, a quem ela representa? Ela representa a Roma. Então, por causa da soberba de Efraim, então viriam 4 impérios e os despedaçariam, levariam o cativeiro e terminaria a glória de Israel aí. Então, disse que aqui no versículo 9, dizendo: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Então nós temos que recordar outra vez o que disse Deuteronômio 28, até o final do livro, disse que se a gente estivesse aí despedaçado, humilhado, jogado, sem nenhum rumo, como disse o apóstolo Paulo, sem esperança, sem promessa, sem pacto, sem o Messias, sem nada, no lugar mais distante que existe na terra, e se daí nós se lembrarmos do Eterno, e desde aí nós nos arrependemos e buscar o Eterno de todo o nosso coração, disse aí Moisés, em Deuteronômio, que o Eterno nos perdoaria e nos regressaria e nos resgataria e nos traria de volta ao nosso lugar. O mesmo que aconteceu na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo caiu em si, que viu que realmente ele estava no lugar mais distante, longe do que ele vivia, da realidade onde ele vivia, comendo bolotas, comendo comida de porcos, tendo que viver, um homem
Um homem de uma cultura hebreia, vamos dizer assim, né, na parábola, um homem de cultura hebreia que não comia porco, não vivia no meio de porco, né, não se juntava com esse animal, e de repente estava comendo a comida dos porcos, dormindo com os porcos, então ele caiu em si, viu que realmente não era o lugar onde ele devia estar, pela soberba de querer a sua herança, de querer gastar a sua possessão que o pai tinha dado a ele, e quando viu que não tinha mais nada, aí se arrependeu, caiu em si e voltou para a casa do pai. Interessante é que quando ele chega no encontro do pai, o pai corre ao encontro dele. Porém, naquela cultura, sabendo que o pai do filho pródigo era um homem culto, era um homem rico, e naquelas culturas antigamente, era deselegante um homem de posse, ele correr no meio da rua. Era como que como se ele estivesse se rebaixando, como se diz aqui, aos pobres, às pessoas, como se diz os ricos por aí, aos ralé, às pessoas de baixo nível. Então o pai nessa hora não quis saber disso aí, não quis saber dessas etiquetas, desse porte, correu e abraçou o filho. Então o mesmo fala o Eterno. O Eterno, assim, o Eterno não tem explicação de como explicar o Eterno. Porque por mais que a gente fale, por mais que nós transgredimos, por mais que a gente fazemos algo de errado, sempre que nós vamos ao Eterno com o coração arrependido, com o coração humilhado, o Eterno está pronto a nos perdoar. É por isso que o Eterno é um ser incomparável, não tem nem comparação, de um amor tão grande que tem esse Criador Todo-Poderoso. De nos dar essa oportunidade, mesmo nós merecendo a morte, mesmo Efraim merecendo ser aniquilado, porém ele foi que ele disse, que a causa de Israel não ser, a causa de Jacó não ser destruído era por causa das suas misericórdias. Então a misericórdia do Eterno por este povo de Israel é algo assim tremendo, né, que embora as religiões não entendam, não conseguem captar, né, porque criticam tanto Israel, porque Israel fez isso, porque o povo de Israel fez um bezerro de ouro, porque matou Jesus, e porque fez aquilo. Porém, o Eterno ama esse povo. E a única pessoa que nós temos que reclamar ou falar mal a questão do povo de Israel ser assim, ou é reclamar ao Eterno. Por que o Eterno escolheu o povo de Israel? Porque o Eterno, ele escolheu esse povo? Simplesmente porque ele quis. Né? Não é porque o povo de Israel seja um povo mais especial do que os outros, mas sim porque o Eterno viu neste povo um povo que iria levar a salvação a todas as nações. Então, o propósito de Efraim aqui é justamente esse: ser disperso entre as nações para levar a salvação a todas as nações. Então, eu vou deixar aí com vocês aí concluírem o restante da Haftarah, que são poucos versículos, para que a gente também possa ouvir também os outros irmãos aí a compartilhar também os seus pensamentos acerca do que está dizendo os textos aí. Ok, Bill? Muito bom, Ravel, parabéns. Engraçado que você voltou, né, para Oséias 11, né? E engraçado que eu voltei também, quando eu estava estudando durante a semana, né? Eu voltei para o 11 também e dei uma olhada. Aí eu falei, vamos dar uma olhada no começo do 10, né? E cheguei até aí um pouquinho, estendi um pouco mais e fui até o 9. E o Eterno falou no meu coração, leia simplesmente o primeiro versículo até chegar no 14. E é isso que eu vou fazer aqui, para você ver como é que estamos praticamente sintonizados, né? Apesar da distância. Até a Sheila disse aqui também que fez isso, né? E olha que interessante. Então eu vou ler aqui, ó. Só o primeiro versículo. O que eu costumo falar é assim: a igreja de hoje, ela está fazendo exatamente a mesma coisa que Israel fez, porém numa proporção maior, numa calamidade maior, porque agora a coisa é mundial e a revelação que a igreja tem, ou seja, pelo menos a palavra escrita, a igreja tem. Falta muito entendimento, falta muita revelação especialmente sobre a Torá e os profetas. Agora vamos analisar, vamos comparar o povo de Israel durante a época de Oséias e o povo cristão de hoje. Hoje o acesso à informação é muito maior, o cristianismo tem Bíblias, né? Na época não tinha, né? Para você ter uma Bíblia era algo muito caro e era algo que você estudava se você fosse numa sinagoga e se tivesse uma sinagoga perto da sua localidade, né? Então vamos ler aqui, ó. Vamos ver se a igreja de hoje está seguindo os mesmos passos
que Israel e Efraim durante essa época. Então vamos lá, no 10. Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais se enfeitava suas colunas sagradas. Os templos evangélicos, os templos católicos, né, estão adorados, adornados em ouro e prata, né? Vamos para o 11. 11. 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Ou seja, mesmo através do sistema cristão, o Eterno está chamando o povo de lá. Só que existe um embarreiramento, né? A denominação que tem que proteger a igreja, tem que proteger o pastor, ou tem que proteger a denominação. Então o Eterno está chamando o povo para fora. Para fora o quê? Do Egito. Do quê? Da casa da idolatria. Então vamos lá. Vamos para o 12. Efraim alimentava-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplicava mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Eu lembrei das campanhas que existem no sistema cristão, que você tem que participar de não sei de quantas sexta-feira, culto não sei do que você tem que subir no monte, você tem que orar. Tudo isso é vento. Vento de doutrina oriental. E toda vez que você vê essa palavra oriental, significa apostasia, que quando você se volta para o Oriente, você está dando as costas para a porta do templo no Monte Moriá. Ou seja, aonde Yeshua foi crucificado é diretamente de frente ao templo, do ponto que quem está no Monte das Oliveiras conseguiria ver dentro do Santo dos Santos se a cortina fosse aberta. Então, o que está acontecendo hoje na igreja com tanta coisa que está acontecendo, tanta correria, e tem que comprar o azeite de Israel, o sal do Mar Morto, o óleo não sei da onde, e na verdade o que eles precisam é justamente o que eles têm debaixo do braço e que eles creem que Jesus aboliu, porque Paulo disse isso e Paulo disse aquilo. Se você está ouvindo isso, não se ofenda com isso, mas examine o teu viver, o teu caminhar, porque de repente você está correndo atrás de um vento de doutrina, como diz lá mesmo, né? Os Salmos a respeito disso, né? Então vamos para o 13. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Hoje, o peso que a igreja tem, principalmente nesse país, nos Estados Unidos, a igreja evangélica tem um poder muito grande. Tem um poder cosnobista, tem muito dinheiro, é riquíssima, capacidade de influenciar governos, né? Com dinheiro, eles têm a capacidade de influenciar certas decisões políticas, principalmente aqui nos Estados Unidos. Vamos para o 14. A apelação do Eterno com o amor, né? Volte, ó Israel, para o Eterno, o seu Elohim, seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Eterno. Peça-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Veja bem, o Eterno está chamando o povo dele de volta, e essa volta significa voltar a ser uma Israel, não é uma Israel espiritual, e sim uma Israel física. E não estamos falando de genealogia, mas andar um caminho bíblico, comer aquilo que é bíblico, celebrar aquilo que é bíblico, parar de cultos a Baal, parar de adoração a isso, parar de adorar templo, parar de adorar Jesus, parar de adorar o mesmo Messias. E toda essa idolatria tem que cair por terra. Bom, eu encerro a minha parte aqui e passo para o irmão Fábio. Ok, Bill. Na minha parte sobre a Haftarah, eu falo para você que eu não fiz a parte da Haftarah. Eu me concentrei mais na parte do que nós temos aqui do Vayetse. Então eu gostaria de deixar aqui como a minha parte final, me desculpe inclusive, dizendo sobre os dois livros que nós falamos, o Vaticano e Judeus e o Sequestro de Edgardo Mortara, do mesmo David I. Kertzer, que trata sobre os problemas da Igreja Católica com relação
a perseguição aos judeus. O que a gente precisa também ficar sabendo, meus irmãos, é que todo esse chamado sistema antissemita, que é um sistema que perdura, na verdade, até hoje, mas de uma maneira um pouquinho mais implícita, vamos dizer assim, ele foi feito com toda essa ideia, ou com todo o ideário, com relação às coisas de Esav, dentro dessa disputa, como nós lemos desde o começo da paraxá de hoje, essa disputa da qual existe uma competição, uma doutrina paralela, tudo isso que o Yashar já comentou, e também agora pegando esse gancho que o Bill comentou, fez a análise dele, o que houve de paralelismo com relação àquilo que o cristianismo propõe, e esse paralelismo ele é real, não é? É incutar, na verdade, através da chamada teologia da substituição, ou teoria da substituição, algo de que Israel já é uma carta fora do baralho. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o Eterno tem um cuidado muito grande com a mesma nação de Israel do passado, é o mesmo cuidado que ele tem com a nação de Israel da data de hoje. E as intrigas, e os poderes, e as circunstâncias que levam a toda essa disputa, meus amados irmãos, ela vem desde a antiguidade. Então, o que nós víamos na antiguidade, os ataques de amalequitas, filisteus e outras cananitas e outros povos e nações contra o povo de Israel, é o mesmo ataque que nós vimos hoje nas nações árabes, por exemplo. É porque isso foi se estendendo, não é? Desde quando a Turquia estava, na verdade, tomando conta daquele território que hoje é Israel, né, precisou, na verdade, o exército inglês assumir uma postura e tomar devidamente uma parte de Israel, que corresponde apenas hoje a 13% do território. E depois todos os conflitos que nós temos, os conflitos que foram gerados já desde 1948, depois passando para 1967, Guerra dos 6 Dias, assim por diante, vários atentados nos Jogos Olímpicos, onde morreram atletas israelenses, jornalistas, e o que nós temos com relação aos conflitos árabes contra Israel, quer dizer, tudo isso, meus irmãos, é algo cíclico, tá? E de que está disposto nas explicações da palavra do Eterno, mas é algo que também tem a ver com o cumprimento bíblico daquilo que nós lemos, daquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nos é mostrado pela imprensa, e não é à toa que hoje o Eterno ele deixa muita coisa acontecer. O Eterno permitiu que ocorresse o Holocausto por uma razão, né, de que ele é o Eterno, de que isso deveria acontecer, porque já tinha sido colocado lá no passado, mesmo para Israel e para os patriarcas, de que os descendentes sofreriam perseguições, e não foi à toa que isso tudo aconteceu, meus amados irmãos. E o que nós observamos hoje também no fim dos tempos pode ser aí está aos nossos olhos, embaixo dos nossos olhos, mais uma perseguição aí de nações contra Israel, e é o que nós temos observado, é o que nós temos sentido. Cresce a onda de antissemitismo dentro da Europa, cresce também a onda da chamada Aliá para com a terra de Israel, judeus europeus, muitos norte-americanos também, muitos canadenses também indo para Israel, alguns brasileiros, alguns argentinos partindo para morar em Israel, porque a situação começa a se tornar uma situação já muito suspeita, já em alguns lugares já insustentável. Perseguição, inclusive, eu gostaria de frisar aqui, perseguição aos cristãos da Síria, de países árabes, perseguição a alguns cristãos, já nós notamos isso dentro da Europa, nós sabemos quem são os cristãos, fizemos um estudo sobre isso também,
Quer dizer, meus irmãos, a situação ela já começa a se enegrecer, né? Mas infelizmente, dentro de todo esse contexto que nós temos a igreja evangélica, e eu descarto a igreja católica, né? Mas ela já está realmente, a igreja católica é a própria dominação, é a própria figura de Esaf. Mas a igreja evangélica que se gaba em dizer que ainda é uma voz de resistência, ela não representa mais contextualmente, dentro desse contexto, uma voz de resistência contra a idolatria, né? Hoje ela é uma aliada, então ela tem apenas um conceito de protesto, vamos colocar assim, do nome protestante, mas que não protesta mais contra coisa nenhuma, né? Isso fica apenas em alguns indivíduos que fazem esse tipo de protesto ou esse tipo de conscientização, como acontecia no passado, de que a igreja a católica ela desobedecia as escrituras, as tinha em mãos, mas desobedecia as escrituras, que isso é dito até hoje, até aqui no Brasil, de que a Bíblia, na verdade, ela é idolatrada, não é, pelos protestantes, é idolatrada, a Torá é idolatrada pelos judeus, e que não tem essa de Bíblia. Existe, sim, uma obediência aos preceitos da Igreja Católica Romana. Então, esse processo de Esav que nós temos, que foi, né, que passou de século em século, meus amados irmãos, e que vai eclodir, vai explodir realmente no cumprimento do que nós temos dentro do livro de Revelações, no livro de Apocalipse. Bill, só mostrar uma coisinha da minha parte, que domingo agora nós temos a terceira parte do programa Autenticidade de Machia nas Escrituras, né? Eu sei que hoje é Shabat, nós não podemos nem falar da parte de futuro, né? Mas só uma pincelada. Este programa vai ocorrer no domingo à tarde. O Haver Yashar vai estar lá falando conosco sobre isso, e os trabalhos continuam. Com certeza, a gente podendo fazer parte aqui desse trabalho é sempre um prazer, tá? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom. Muito bom. Yashar, você quer adicionar alguma coisa ou não? Não. Para mim tá bem, já foi bem explicadinha para achar. Ok. Só não entendo quem quer. A parte da Berradachá, eu acho que você já comentou, né, no outro vídeo, na parte 1, né, e não faz sentido ninguém assistir o vídeo 2 sem assistir o número 1, né, eu acho que já está bem encerrado. Então vamos fechar aqui com o Salmos número 3, por favor. Marião, você pode ler para mim, por favor? Sim, vamos lá então. Eterno, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Eterno, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Como a minha voz clama ao Eterno, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Eterno me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Eterno, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Eterno é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. É isso. Muito bem, obrigado. Só para fechar mais uma vez aqui, ó, Isaías 46, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou o Eterno e não há nenhum outro. Eu sou o Eterno e não há nenhum outro como eu. Desde o início, Gênesis, é isso que realmente significa a palavra Bereshit, Gênesis. Faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, ou que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Se alguém luta contra isso aqui, se alguém luta contra o povo de Israel, se alguém luta contra o Eterno, eu lhe garanto que vão perder. Fica aqui a nossa mensagem. Espero que todos possam fazer um bom proveito. Obrigado a todos. Shabbat Shalom.